Nos aproximando dos últimos módulos de nosso material didático, né? Encerrando o ano letivo, trazendo para você, através do módulo 11 de Física 3, o assunto onda e fenômenos sonoros. Quando a gente fala em onda sonora, a gente tem que lembrar inicialmente que as ondas sonoras são ondas mecânicas e longitudinais. É a primeira classificação, a primeira coisa importante que a gente tem que lembrar. O que é que significa uma onda mecânica? A onda mecânica seria aquela onda que necessita de um meio físico para a sua propagação. E dentre os fenômenos sonoros que a gente vai relembrar com você aqui, a gente poderia falar da reflexão, poderíamos falar da refração, poderíamos falar de fenômenos que são muito semelhantes aos fenômenos que acontecem com as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessariamente precisam de um meio físico para sua propagação. É o caso da luz, que inclusive consegue se propagar no vácuo. Para que a gente possa se situar nesse assunto, eu trouxe para vocês aqui, a título de relembrar esse assunto tão importante, alguns aspectos que a gente precisa enfatizar nessa nossa aula. O que é uma onda sonora? Uma onda sonora nada mais é do que uma onda mecânica de caráter longitudinal e que ela é obtida através de variações na densidade ou na pressão do meio que você se encontra. A onda é uma perturbação do meio. Caso você esteja num meio que você tenha maior ou menor índice de refração ou de reflexão, você vai obter características diferentes dessa sonoridade. Quando a gente estudou, por exemplo, o efeito Doppler, nós aprendemos que a onda sonora emitida por uma determinada fonte, ela vai ser percebida por aquele que a ouve de maneira diferente em função da distância da fonte. Quando nós nos aproximamos ou quando nós nos afastamos da fonte, nós temos a nítida impressão que existem frequências diferentes, quando na verdade isso não existe. O que existe é uma situação de abordagem aparente. Você acha que a frequência é maior ou a frequência é menor, e isso vai implicar, por exemplo, se você está conseguindo perceber algum aspecto mais grave ou mais agudo dessa sonoridade. Então, uma onda sonora é produzida por um elemento em vibração, é perturbação do meio. Todas as fontes sonoras causam variações na densidade ou na pressão do meio ao seu redor. Caso o meio seja o ar, ocorre a compressão e a rarefação. O que é que seria isso? Com relação à compressão e rarefação, você vai ter a variação com relação a essa grandeza-pressão que a gente está citando aqui, maior ou menor. Nas rarefações, a pressão é mais baixa. Na compressão, mais alta. Ok? Aqui nós temos, por exemplo, uma demonstração, isso na prática, com um desenho que traz aqui para a gente um alto-falante. Aqui trouxemos alguns desenhos, algumas ilustrações que nos ajudarão a compreender ainda mais. Essa jovem aqui, tocando esse instrumento de sopro, seria a fonte sonora, está produzindo um som para nós. Esse som se propaga, tá vendo aqui, ó? Esse som se propaga e é percebido por quem? Pelo receptor. Se propaga por quê? Se propaga porque quem tem um meio físico, o ar. O receptor recebe este som oriundo da fonte sonora, que na sua saída diminui a pressão, e na chegada, no caso aqui do receptor, temos o aumento da pressão. Seria a compressão. Quando a gente recebe qualquer tipo de manifestação sonora, ou seja, quando o nosso sistema auditivo ele é excitado, essas ondas elas vão penetrar o nosso ouvido externo. Olha aqui, vamos relembrar aqui. Está aqui o nosso ouvido externo. Lá na parte intermediária nós temos o martelo, olha aqui, o martelo, a bigorna e o estribo. Tá? O que é que isso aqui vai acontecer? No movimento do martelo e bigorna, ou seja, no contato, literalmente nós vamos ter pancadas aqui. Nós iremos ter a percepção desses sons ou vibrações, e esses impulsos ou essas estruturas que nós temos aqui captadas pelo ouvido interno serão enviadas para onde? Serão enviadas para o cérebro, através de estruturas nervosas. Nós teremos a emissão disso através de células nervosas. Através delas nós vamos ter sinais que são encaminhados para o nosso cérebro e numa fração de tempo muito reduzida vão ser literalmente recebidos e processados. Nós não podemos ouvir qualquer tipo de sonoridade, nós não temos essa capacidade. Existe uma frequência sonora que nós somos capazes de ouvir. Para o caso do ser humano com um sistema auditivo sem nenhum tipo de problema, ele consegue captar sons que variam de 20 Hz
20 Hz, até 20.000 Hz. Fora disso, amigos, nós não conseguimos captar nenhum tipo de sonoridade, tá? Essas vibrações, quer seja por compressão ou por rarefação que é redução de pressão muito próxima da fonte, compressão, que é o aumento de pressão muito próximo do receptor, irão ser percebidos pelo ouvido de cada um receptor. Então aqui a gente tem o tímpano, essa região é muito sensível, a gente não pode deixar acontecer de termos problemas no sistema auditivo, podem ser problemas graves, então existe essa captação, o tímpano vai vibrar, martelo e bigorna, que a gente tem literalmente um toque, uma pancada, e esses sinais emitidos são sinais elétricos que serão captados pelo nosso cérebro, ok? Através de células nervosas que irão ser responsáveis por esta recepção. Então, quando a gente falar em som, perturbação do meio, vibração, e aí o que a gente tem que conhecer em relação a estas vibrações? Existem algumas grandezas ou características do som que devem ser destacadas. Por exemplo, a sirene da escola acabou de tocar. Quando a gente está mais próximo da fonte, ou seja, mais próximo da sirene, a gente vai ter uma percepção diferente dessa sonoridade de quem está distante. Você vai ter alguém ouvindo esse som e captando como receptor, que considera uma frequência mais alta, ou seja, vai achar um som mais agudo, e o outro que acha que está percebendo uma frequência mais baixa, como se o som fosse mais grave. Isso vai depender de entendermos aquele que a gente citou agora há pouco, que é o efeito Doppler. Para que a gente possa colocar aqui detalhes a respeito da sonoridade, nós iremos fazer com você aqui uma revisão, ou vamos abordar novamente algumas qualidades sonoras que a gente tem e que a gente precisa fazer a distinção. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente utiliza terminologias diferentes, terminologias inadequadas no tocante às qualidades sonoras. A primeira delas é essa daqui, ó, a altura. A gente confunde muito a altura no dia a dia com a intensidade sonora. O camarada fala assim, o som está muito alto, o som está muito baixo. Ele está querendo dizer que está se referindo ao volume, se está com o volume elevado ou não. Isso não é altura de som. A altura de som não tem a ver com isso. A altura de som tem a ver com frequência. Altura, qualidade sonora que se refere à frequência. Como assim, Vanks? Quando a gente tem uma frequência alta ou quando a gente tem uma frequência baixa. Isso é a qualidade sonora chamada altura. Quem tem frequência alta possui sons agudos. Quem tem frequência baixa caracteriza um som grave. Então, quando eu falar em qualidade sonora, altura, o que você vai falar? Refere-se à frequência do som. O som grave, frequência baixa. O som agudo, frequência alta. O som será mais grave quando a frequência for menor. O som será mais agudo quando a frequência for maior. E qual é a nossa faixa audível? A nossa faixa audível compreende de 20 Hz, olha aqui, ó, 20 Hz até 20.000. Sons acima de 20.000 Hz, nós vamos chamá-los de ultrassons. Sons, por exemplo, que são captados pelos morcegos e não são captados por nós. Sons abaixo de 20 Hz são os infrassons, captados, por exemplo, por alguns insetos e nós não conseguimos captar. Todas as oportunidades que você tiver, faça essa relação das qualidades sonoras e o que é que significa cada uma. Então, vamos lá, vamos relembrar. A altura tem a ver com frequência. Com relação à frequência, quem tiver frequência alta é som agudo, quem tiver frequência baixa é som grave. Intensidade sonora. Bom, quando a gente fala em intensidade sonora, aí sim eu estou me referindo a um som forte ou a um som fraco. O que seria um som forte, um som fraco? Isso aqui, a gente também poderia utilizar a terminologia de quê? Som alto ou som baixo, tá? E a gente vai entender que quando a gente usa isso, a gente está se referindo a uma colocação de maneira inadequada. É o cotidiano, a gente utiliza de maneira inadequada essa classificação. Veja só o que significa intensidade sonora. Intensidade sonora é a qualidade que permite distinguir os sons fracos dos sons fortes. É o que no cotidiano se chama de volume do som, que se classifica como alto e baixo, o que pode ser explicado até aqui e fica fácil de entender que está o quê? Errado, ok?
Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou chamar de intensidade sonora a relação entre a potência e a área. Como assim, Vanks? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Você vai detectar determinadas intensidades sonoras dentro daquilo que nós somos capazes de ouvir, que a gente chama de limiar da audição. Existem alguns sons que, dependendo do tipo de intensidade, eles vão agredir tanto o nosso sistema auditivo que são capazes até de deixar sequelas, né? Imagina, por exemplo, quem trabalha no aeroporto, no controle de tráfego aéreo na pista, né? Chegando próximo àquelas turbinas, daqueles jatos, né? Daqueles aviões de grande intensidade sonora. Isso aqui vai influenciar? Sem dúvida. Então, quando a gente falar em intensidade sonora, está se referindo a quê? Som forte, som fraco. Como é que a gente faz a intensidade sonora? A gente calcula como? Potência dividido por área. É isso que você vai fazer. O limiar da audição, a gente vai trabalhar potência dada em quê? Unidade de potência dada em quê? Em watts. E área dada em quê? Metros quadrados. Então, a intensidade é dada em watts por metro quadrado, ou watts vezes m elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa, tá? O ouvido humano pode detectar intensidades sonoras que vão de quanto até quanto, Vax? Assim como a gente tem frequência que vai de 20 Hz até 20 mil Hz, com relação à intensidade sonora, o ouvido humano normal, ele vai de conseguir captar e não ter problema, sons baixíssimos como esse aqui, ó, 10 menos 12 elevado, 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado. Até quanto, Vanks? Até 1 watt por metro quadrado. Esse aqui, a partir daqui já vai sentir o quê? Já vai sentir sequela, já está sentindo dores, ok? Para que a gente possa também definir o nível de intensidade sonora, existe uma expressão matemática que a gente pode utilizar que envolve logaritmo, que é essa daqui, ó. N, o que é esse N, Vanks? É o que você vai calcular de intensidade sonora, que a gente chama de quê? De Bell. Na verdade, a gente não usa o símbolo Bell, a gente usa a 10ª parte dele. Ó, decibel. É 1/10 do Bell. Ah, entendi. Por isso que eu escuto falar assim, 70 decibéis, 200 decibéis. O que é que tem a ver com isso? Isso aqui, amigos, a gente tem uma relação de potência distribuída. Você vai ter uma noção do nível sonoro. A gente faz assim, ó, 10 vezes o logaritmo de I sobre I, ó, tá? Como é que a gente faz isso aqui? Deixa eu explicar para você. Quando a gente vai fazer o cálculo e a gente encontra a quantidade de decibéis de cada fonte sonora, a gente pode fazer um parâmetro e pode entender, comparando com sons do nosso dia a dia, o que é que significa tantos decibéis. Olha só aqui os exemplos que a gente tem aqui, ó. Rua de nível médio de movimento, 70 decibéis. Uma campainha tocando, 80 decibéis. Um aspirador de pó funcionando, um liquidificador, 90 decibéis. Uma boate ou um cortador de grama, eu fico meio reticente com essa boate, porque dependendo da boate tem muito mais intensidade sonora, né? 100 decibéis. Sirene de ambulância, 110 decibéis. Um trio elétrico ou um show de rock, 120 decibéis. Eu prefiro o segundo. Uma turbina de avião a jato, entre 130 e 140 decibéis. Quanto maior o nível de intensidade sonora, maior o risco do nosso sistema auditivo ter sequelas. Timbre. Bom, quando a gente fala em timbre, a gente vai ter que relembrar o seguinte. Olha a nossa banda de rock aqui, ó. Aqui representa aqui algumas grandes bandas, tipo The Doors, né? Tipo Creedence Cavalier, tipo Queen, tipo Pink Floyd, né? Só essa galera que não sabe nada de música, hein? Então vamos lá. Timbre. Timbre é uma qualidade sonora que vai permitir a cada um de nós identificar a fonte. Como assim? Eu vou ouvir um determinado som emitido. Eu vou conseguir distinguir qual é a fonte desse som. É como a nossa voz. Muita gente fala que imita a voz do outro. Na verdade, não. Ela pode até ficar parecida, mas se você for no fonoaudiólogo fazer exames, for detectar o comportamento dessas ondas sonoras produzidas, você vai verificar que elas não são idênticas. Você pega uma sequência musical e toca essa sequência num piano. Faz a mesma sequência musical e toca num violão. Nós, mesmo não sendo músicos, iremos distinguir. Por quê? Porque o timbre, você consegue detectar que aquilo ali é o som produzido por um violão, o som produzido por um sax, o som produzido por uma guitarra, etc. Então, fonte sonora, que ela é identificada
O ser humano que consegue fazer a identificação desses sons, ele está colocando qual qualidade sonora em prática? O timbre. O timbre está associado à série harmônica do som. Todo som tem uma série harmônica. E cada nota é composta por uma nota fundamental, são aquelas 7 notas que a gente conhece, e uma combinação de harmônicos diferentes. Tá? Então é só. Cada nota musical é composta por uma nota fundamental e ela está diante de uma junção com quem? Com harmônicos que possuem diferentes frequências. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, etc. Aqui nós colocamos até alguns. Ó. O que é que eles diferem entre si? A frequência. Você percebe que o de baixo aqui tem uma frequência maior do que esse. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de repetições. Então aqui, ó, primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro, etc. E aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. O diapasão aqui utilizado para afinar instrumentos, a flauta, a voz, todos eles com características diferentes, porque o timbre está associado a quê? A essa série harmônica de cada som. O timbre está associado a quê? A uma nota fundamental. Por quê? Porque ela combina harmônicos diferentes frequências. É isso que você vai entender. O ouvido humano tem a capacidade de perceber essas pequenas diferenças, tá bom? Consegue diferenciar um som do outro. Consegue, portanto, entender a qualidade chamada timbre. Refração e difração. Bom, refração sonora tem a ver com o fenômeno do som se propagar, incidir sobre uma determinada superfície e voltar. Desculpe, reflexão sonora é isso. Isso aqui é refração, perdão. Eu cometi um equívoco, vou fazer a retificação. Obrigado por sua compreensão. A reflexão é quando você tem uma onda que encontra um determinado obstáculo, bate nesse obstáculo e volta. A refração é quando você tem uma onda que passa de um meio para outro. Ah, agora sim. Agora que você falou direitinho. Exatamente. Então, quando eu tenho um som produzido que passa de um meio para outro, você tem a refração. Acontece muito, amigos, nessas refrações, de características sonoras sofrerem mudanças. A característica sonora que vai permanecer a mesma será a frequência. Porém, na refração, você pode ter, por exemplo, mudar o comprimento da onda, mudar a amplitude. A refração da onda, por exemplo, sonora, a gente tem que considerar a velocidade do som do ar, que ela é de quanto? 340 metros por segundo. Tá? Qual é a frequência que a gente consegue captar esses sons? Entre 20 e 20 mil Hz. O comprimento de onda vai de 1,7 centímetros até 17 metros. Aí o camarada pode até perguntar, Funks, de onde é que saem esses valores? Daqui, ó. Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Se a velocidade da onda é 340, ΔS, e o tempo aqui vai ficar como? Você vai pegar o ΔT. Você vai trabalhar em cima dessa relação matemática aqui, tá bom? Se você pegar o espaço como 20, você tem a velocidade, tem frequência de 20 Hz e de 20 mil Hz, você consegue chegar a esses valores. Lembrando também uma relação matemática que a gente usa, que é essa daqui, ó. Velocidade igual a comprimento vezes frequência. Se você colocar ali 340, eu estou só mostrando aqui, não há nem necessidade, igual ao comprimento da onda vezes 20. Quando você passar esse 20 aqui dividindo, vai ficar quanto? 17 metros. 340 igual ao comprimento vezes 20 mil. Quando você passar 340 e dividir por 20 mil, você vai encontrar 1,7 centímetro depois de terminar de ter feito a conversão. Eu queria só mostrar de onde é que vem esses números, porque não adianta eu ficar só jogando 340, 20 mil, 1,7, 17 metros, e não dizer para você de onde é que eles vêm, tá bom? Som grave. O que é o som grave? Som grave é aquele que tem frequência baixa. Se ele tem frequência baixa, ele tem grande comprimento. Por quê? Porque quando uma onda tem comprimento, que é o lambda grande, a frequência dela é pequena. Quando o seu comprimento é pequeno, a sua frequência é grande. Então vamos concluir aqui, ó. Eu sei que frequência baixa é som grave. Deduzo que o comprimento da onda é maior. Eu sei que a frequência é alta, o som é agudo. Deduzo que o comprimento da onda é pequeno. Por isso que quando a gente se afasta ou se aproxima, a gente vê uma diferença. A gente capta sons mais graves ou sons mais agudos. Lembrando, essa é uma percepção, porque a fonte sonora não vai mudar a frequência que esse som foi emitido. O que se percebe de diferença é por causa do receptor, não é por causa da frequência mudada, não.
Nós é que temos essa percepção. Interferência sonora. Bom, interferência do som ocorre quando um ponto do meio recebe 2 ou mais sons originados por fontes ou por reflexões em obstáculos. Isso aqui acontece muito, por exemplo, em meios de transmissão, meios de comunicação, uma onda que tem uma superposição em relação à outra, tá? Quando uma onda se sobrepõe à outra, numa superposição, muitas vezes a gente considera isso como sendo o quê? Um defeito. Por quê? Porque você pode ter efeitos diferentes. Eu já ouvi em algumas montagens de algumas trilhas sonoras ou alguma transmissão de uma emissora de rádio, essa sensação de que você tem ondas sonoras ligeiramente diferentes, mas que estão em superposição, né? Então ela vai variando. Você, por exemplo, tem uma onda como essa daqui, que se encontra com uma dessa daqui, eu posso ter uma interferência das duas somadas, obter uma onda com maior amplitude. Eu posso ter uma onda com essa crista e uma onda com esse vale, que quando somadas eu vou ter um pouquinho menor em função dessa daqui ter que fazer uma conta de subtração. Crista mais crista eu somo, crista mais vale eu vou diminuir. Ou seja, onda resultante tem o quê? Uma amplitude que pode modificar. Ela pode ficar um som mais elevado a amplitude, no caso aqui a gente somar, ou pode ter uma situação onde você diminui as amplitudes. Tem até uma terminologia para isso. Nessa primeira aqui que eu somei, eu chamo isso aqui de interferência construtiva, e o som vai ficar mais intenso, mais forte. Essa aqui que eu diminuí, eu chamo de interferência destrutiva. Ela vai ficar um som mais fraco. Ressonância. Aqui esse item aqui eu trouxe mais a título de curiosidade, porque aqui é o seguinte, essa ressonância ela é muito comum hoje em dia nos exames clínicos, né? Ressonância se tornou algo muito importante na medicina porque é através dela que você consegue captar ou transformar imagens importantíssimas para análise por parte daqueles que são os médicos que estão analisando determinados casos, né? Sempre que um sistema oscilante recebe energia na mesma frequência de suas oscilações, há um aumento gradual na amplitude de vibração. Disse assim que houve o fenômeno da ressonância. E aí eu coloquei aqui, você pode procurar depois na sua apostila e fazer a leitura do Saiba Mais, mostrando para nós a importância do uso da ressonância na medicina. Lembrando, meus amigos, que quando a gente, por exemplo, se depara com exames como a ultrassonografia, ela vai trabalhar em cima de quê? De sonoridade. Ultrassonografia é quando você capta frequências acima de 20.000 Hz, e aí você tem a formação das imagens naquela telinha, mas a captação ali é de onda sonora, ok? Vamos agora pegar a nossa apostila e efetuar a resolução dos exercícios que são apresentados para nós, para a gente poder fechar esse conteúdo através de resolução de exercícios. Vamos ver aqui o que é que ele diz para a gente. Primeira questão. A audição e a fala são extremamente importantes para os seres humanos. Graças a elas, é possível detectar, emitir e interpretar ondas sonoras com diferentes propriedades físicas. Os sons audíveis pelo ser humano estão compreendidos na faixa de 20 a 20.000 Hz. Por exemplo, devido à audição, podem-se escutar sons com intensidades a partir de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Até quanto, amigos? Até 1 watt por metro quadrado. Enquanto a fala permite, em um tom normal de conversa, emitir uma potência de 10 a menos 5 watts. A voz aqui, nossa, a gente conversando, uma pessoa. Com base nesse texto, assinale a correta. Letra A. Os seres humanos podem ouvir sons de qualquer frequência. Claro que não. Os seres humanos escutam, eles captam sons de 20.000 Hz até quanto? Até 20.000. Letra B. Todos os 400.000 habitantes de uma cidade conversando ao mesmo tempo, que maravilha, em tom normal, emitem uma potência igual a 1,25 avos da potência de uma lâmpada de 100 watts. Que é isso? Quer dizer, então, com todo mundo de uma cidade de 400.000 habitantes juntos, vai emitir uma potência igual apenas a 1,25 avos de uma potência de uma lâmpada? Eu não acredito nisso, deve estar errado. Calma, você tem que fazer o cálculo, né, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer aqui. 400.000. Vamos escrever isso aqui em forma de potência? 400.000 seria o quê? 4 vezes 10 a quinta. Se você não quiser fazer assim, não tem problema. Então, como é que ficaria aqui? 4 vezes 10 a quinta, 4 vezes 10 a quinta, vezes. Cada pessoa lá tem quanto de potência normal? 10 a menos 5. Quanto é que 10 a 5 com 10 a menos 5?
Cancela. O que é que sobrou para você? 4. Vanks, 4. Isso aqui é a percepção de 400 mil juntos. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ele disse que isso aqui vai ser igual a 1,25 avos de uma lâmpada de 100. Ó. 1,25 avos de 100 é a mesma coisa de 100 dividido por 25, que dá quanto? 4. Resposta certa é a letra B. Quem nunca viu isso, quem não percebe o exercício, já vai dizendo logo, não, eu não posso comparar 400 mil pessoas de uma cidade conversando ao mesmo tempo com 1,25 avos da potência de uma lâmpada de 100. Isso aqui está errado. Pois é, não está errado não, tá, meus amigos? Não está errado, está certo. Questão número 1, letra B de bola. Questão de número 2, ele traz para a gente aqui a representação de notas musicais produzidas violino, por um piano e aqui está um diapasão, que é um instrumento que a gente utiliza para quê? Para afinação, né? Aí ele fala assim, ó, as figuras representam as diferentes formas das ondas de certa nota musical produzidas por um violino, um piano e um diapasão, o que caracteriza o timbre. Vamos lembrar o que a gente conversou a respeito do timbre. Quando a gente fala a respeito do timbre, a gente lembra que timbre é o quê? Se associa a uma série harmônica do som. Se associa a uma série harmônica do som. E essa série harmônica, quando a gente se refere a ela, a gente tem uma combinação com frequências diferentes. Ó, você tem uma combinação com frequências diferentes. Se você perceber, dar uma olhadinha lá no desenho, você vai ver que está todo mundo com frequências diferentes. E como é que a gente dá o nome disso? Quando a gente fala de séries harmônicas do som, quando a gente fala com combinações existentes com frequências diferentes, nós estamos nos referindo a quê? A composição harmônica. Então você vai lá nas alternativas e vai marcar a letra B. Vamos ver as outras. Ó. Não é energia, amplitude seria a altura da crista, por exemplo, intensidade, o som forte era fraco, velocidade dependeria do comprimento da frequência. Resposta à questão número 2 seria a letra B de bola. Na questão número 3, ele traz aqui para nós a seguinte situação. A figura do teclado a seguir mostra uma escala de frequências em hertz associadas à sua extensão. A ordem crescente dessa escala. Amigos, como é que se faz a ordem crescente numa escala? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu estou trabalhando aqui com o quê? Estou trabalhando com frequências, não é? Eu vou da frequência baixa, lógico, é ordem crescente, para a frequência alta. Onde é que você leu isso? Aqui, amigo, ó, ordem crescente. Ordem crescente. Quem é que tem frequência baixa? Quem tem frequência baixa são os sons graves. Quem é que tem frequência alta? Sons agudos. Conclusão. Nesta situação aqui apresentada, eu estou literalmente organizando os sons do som grave para o som agudo. A minha resposta da questão número 3 seria a letra B. Na questão do número 4, nós temos um desenho com um ferreiro. Tá vendo aqui, ó? Um ferreiro molda uma peça metálica sobre uma bigorna. Tá aqui a bigorna, tá batendo aqui o ferro aqui, com marteladas a uma frequência constante de 2 Hz. Frequência de 2 Hz. Anote as informações. Um estudante B pode ouvir os sons produzidos. Ele está bem aqui, ó. Dá para ouvir o som. Pelas marteladas, bem como os ecos provenientes. Para você ter o eco, o que você precisa? Você precisa que o som se propague, bata numa superfície e retorne, ou seja, tem que ter a reflexão dele. Então, para que haja o eco, é necessário que na hora de efetuar o espaço, o ΔS, ao invés de D, vou ter que fazer isso aqui quanto? 2D. Por que, Vanks? O som vai e volta. Olha que interessante. Aí ele diz assim, considerando-se o exposto, qual deve ser a menor distância entre a bigorna e a parede para que o estudante não ouça o eco das marteladas? Bom, vamos raciocinar aqui comigo. Primeira coisa que eu preciso saber é período. Eu preciso trabalhar com tempo. Como é que a gente calcula período? Período é 1 dividido pela frequência. Então, quanto tempo vai ser isso aqui? 1 dividido por 2, isso aqui vai dar quanto?
período meu vai ser 0,5 segundo. Isso aqui é a primeira informação relevante. 0,5 segundo. Não poderia esquecer da relação. Velocidade é lambda vezes f, comprimento vezes frequência. Período é 1 dividido pela frequência. Frequência é 1 dividido pelo período. Quanto maior o período de uma onda, menor a sua frequência. Período é o tempo necessário para se completar um ciclo. Frequência é o número de ciclos executados em unidade de tempo. Se essa unidade de tempo for segundo, a frequência é dada em hertz. Então vamos lá. O período é 0,5 e o som da martelada que é refletida em C, ele vai ter que retornar para o A, certo? O som da martelada que reflete em C vai ter que voltar para o A, no mesmo instante que é dada a próxima martelada. Por que tem que ser no mesmo instante? Senão o jovem vai ouvir o eco. Ele não quer que seja ouvido o eco. Então, o que você precisa? Os dois sons terão que chegar juntos ao ouvido desse mocinho bem aqui, ó. Tá? Para ele poder perceber isso desta forma, precisa que os dois sons cheguem ao mesmo tempo. E qual é o raciocínio que eu vou usar? Meu amigo, qual a relação matemática de velocidade? E aqui é matemática básica. Velocidade é espaço dividido pelo tempo. Bom, vamos raciocinar. Quanto é a velocidade do som? Se você não lembrasse, normalmente isso aqui não é dado não. Isso aqui é porque o autor foi bonzinho. Você tem que saber qual é a velocidade do som. A velocidade do som é 340. Então vamos fazer aqui. 340. O espaço, como eu estou me referindo a eco, eu vou ter que raciocinar o som indo até a superfície C e voltando para o A. Vai ser D duas vezes, né? Ó. Vai e volta. O D duas vezes, 2D. E o tempo, Vanks? O tempo é o período. Quanto foi que você achou para o período? 0,5. Passa esse 0,5 para cá, vai ficar 340 vezes 0,5 igual a 2D. 340 vezes 0,5 é a mesma coisa de dividir por 2, dá 170. Igual a 2D. Esse 2 deve passar dividindo. 170 dividido por 2 igual a D. Qual vai ser a distância aqui, amigos? Quanto é metade de 170? Metade de 170 é 85. A minha resposta, letra B.